Olá, meu nome é Jorge Gaia Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bertrand Russell, que foi um ganhador de Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria A Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, A Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, A Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Olá! Hoje a gente começa falando de uma decisão judicial que, olha, deu o que falar lá nos Estados Unidos. Uhum. Envolve a relação sempre delicada, né, entre igreja e Estado. Sempre. A Freedom from Religion Foundation, a FFRF, conseguiu uma vitória bem importante em Nova Jersey. Foi mesmo. É um caso que ilustra muito bem como a interpretação de textos, sabe? Textos fundamentais, no caso a Constituição do Estado, continua gerando debates, bem acalorados. Exatamente. E essa questão da interpretação que puxa o nosso assunto principal de hoje, né? Isso. Essa ideia de analisar textos, de olhar mais de perto, é o fio condutor. Sim. A gente vai mergulhar numa análise de aparentes contradições encontradas na Bíblia. Essa análise é baseada em material e discussões de membros da FFRF. É importante a gente dizer isso. Certo, a perspectiva dele sobre o tema. Exato. Nossa abordagem hoje se baseia especificamente nessa visão e nos argumentos que eles levantaram, tá? Combinado. A missão aqui é, então, tentar desvendar essas alegadas inconsistências e entender os argumentos deles. Uhum. Mantendo a neutralidade em relação à fé, claro. O foco é na informação das fontes que a gente analisou. Perfeito. Ok, então, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Começando pelo caso de Nova Jersey, então. Isso. A FFRF, ela questionou um programa do condado de Morris. Esse programa estava direcionando, olha só, mais de 5 milhões de dólares. 5 milhões? Uau! Sim, de verba pública para financiar reparos, restaurações em prédios de igrejas. Entendi. E o problema era a Constituição do Estado, né? Exatamente. A Constituição de Nova Jersey. Ela tem uma cláusula específica sobre isso. Que é até mais forte que a federal, pelo que eu li. Correto. Sim, bem mais explícita. O artigo 1, seção 3, tem a cláusula no wage. Sem auxílio. Isso, sem auxílio. Proíbe claramente usar dinheiro do contribuinte para construir ou reparar locais de culto. E como foi o processo? A FFRF ganhou de cara? Não, olha que interessante. Eles perderam nas primeiras instâncias. Tá.
Mas aí recorreram e a Suprema Corte de Nova Jersey reverteu tudo e foi unânime, 7-0. Nossa, unânime. Uma reviravolta e tanto. E qual foi o argumento que, enfim, convenceu a corte? Olha, o argumento-chave que foi apresentado pelos advogados da FFRF, né, o Andrew Seidel, a Ryan Jane e também o advogado local, Paul Groswald, Certo. foi focado na liberdade religiosa dos contribuintes. Tipo o autor da ação, o David Steketee. A liberdade de não financiar a religião. Exatamente. Eles argumentaram que forçar um contribuinte que não tem religião ou tem outra a pagar por reparos em igrejas, isso violaria a liberdade dele de não apoiar uma religião específica. Faz sentido. E o tribunal concordou. Rejeitou a ideia das igrejas de que elas teriam, assim, um direito a esse dinheiro público. E por que essa decisão é tão importante assim? Qual o impacto dela? Bem, o que é fascinante aqui, eu acho, é como ela reforça a separação entre igreja e Estado, mas no nível estadual, sabe? Ela funciona como um contrapeso a algumas tendências que a gente vê por aí, tipo casos como o Trinity Lutheran no nível federal. Ah, sim, aquele caso. Pois é, que discutiu se entidades religiosas poderiam ser excluídas de programas públicos só por serem religiosas. Essa decisão de Nova Jersey diz: não, o Estado não deve financiar diretamente a religião. Ponto. Então, o foco é mesmo na proteção da consciência de quem paga imposto. Precisamente. Protege a liberdade de consciência. É um princípio antigo que remonta lá a Thomas Jefferson, sabe? Ah, sim. A ideia de que ninguém deve ser obrigado a sustentar financeiramente crenças que não são as suas. E o argumento da preservação histórica? Não colou. O tribunal não aceitou. E o curioso é que as próprias igrejas, quando pediram a verba, indicaram que os reparos iam ajudar nas atividades religiosas delas, no culto. Ah, então elas mesmas deram o argumento contra, de certa forma. De certa forma, sim. E a estimativa é que essa decisão pode economizar milhões, talvez dezenas ou centenas de milhões, para os contribuintes só daquele condado, a longo prazo. Nossa. Então o ponto crucial mesmo, segundo essa análise da fonte, foi que a interpretação mais estrita da Constituição do Estado prevaleceu. Exato, a linguagem ali foi chave, a precisão da cláusula no aid. Interessante. E essa batalha toda sobre o significado preciso de um texto, né, a Constituição, nos leva direto para o nosso outro tema. Que é a análise de outro tipo de texto, um bem mais antigo. Exatamente. Análise de textos religiosos. A nossa fonte, que a gente mencionou, ligada à FFRF, aplica um olhar crítico parecido à Bíblia, apontando que eles consideram ser inconsistências internas no texto. Sim, o material que a gente analisou até categoriza essas supostas inconsistências, né? É mesmo. Como? Uma categoria que eles apontam são os que chamam de pequenos erros numéricos. Erros numéricos. Tipo... Olha, podem parecer detalhes, coisas pequenas, mas, segundo a fonte, eles desafiam a ideia de inerrância bíblica. A ideia de que a Bíblia seria perfeita, sem erro nenhum no original. Exato. Desafia essa noção. E você tem algum exemplo que eles citam, algo que seja marcante? Tenho, claro. Um que eles sempre mencionam é a idade do rei Joaquim quando ele começou a reinar. No livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 8, diz que ele tinha 18 anos. Ok, 18. Mas aí, em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 9, afirma que ele tinha só 8 anos. 8. De 18 para 8 é uma diferença considerável. Pois é, a fonte menciona outros exemplos assim, com números, sabe? Tipo... quantos estábulos o rei Salomão tinha. Lembro de ter lido algo sobre isso. Ou a capacidade de um tanque de água gigante lá no templo. A lógica é a mesma. Números diferentes para o mesmo fato em livros diferentes. E eles falam algo sobre as traduções, como elas lidam com isso? Falam sim. Alegam que algumas traduções, tipo a NVI, a Nova Versão Internacional, que é bem usada... Sim, conhecida. Às vezes elas harmonizam os números. Elas ajustam para ficar igual, mas aí mencionam a leitura original numa nota de rodapé. Ah, interessante essa observação. Quer dizer, a tradução já tenta resolver a aparente contradição? Exato. E além desses números, que tipo de questões mais, digamos, de conteúdo
a fonte levanta? Além dos números, né? Isso. A análise vai mais fundo, fala de contradições que, segundo eles, afetam narrativas centrais, teologia, eventos que são cruciais para a fé cristã. Ok, vamos explorar algumas dessas então. A primeira que a fonte destaca: a conversão de Paulo. Sim, na estrada para Damasco, um evento super importante. E qual é a inconsistência que eles apontam ali? A questão está no livro de Atos. Tem duas, na verdade, 3 versões do relato. No capítulo 9, versículo 7. Certo. Diz que os homens que viajavam com Paulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Ouviram a voz, ok. Só que aí, mais pra frente, no capítulo 22, versículo 9, quando o próprio Paulo está contando a história de novo, ele diz que os companheiros dele viram a luz sim, mas não ouviram a voz daquele que falava com ele. Peraí, ouviram ou não ouviram a voz? Parece bem direto, né? Parece, e a pergunta que a fonte levanta é exatamente essa, afinal, ouviram ou não? E a fonte detalha como tentam explicar isso. As harmonizações? Detalhe assim, a análise menciona algumas tentativas, por exemplo, dizer que ouvir, num caso, significa só escutar o som, barulho. E no outro, significa entender o que foi dito. Entendi a lógica. Outra tentativa foca na palavra grega para voz, que talvez pudesse ter mais de um sentido. E qual a crítica da fonte a essas tentativas? A crítica que o material apresenta é que essas explicações, assim, forçam um pouco o texto grego original, sabe? Tá. E que às vezes acabam criando outras dificuldades, outras contradições lógicas. E por que isso seria relevante? Além da questão textual. A relevância, segundo eles, é a confiabilidade do relato. É um evento fundador do cristianismo, né? A conversão do apóstolo Paulo. Então, essa aparente discrepância levantaria questões sobre a precisão do registro desse evento. Entendi. Faz sentido. Outro ponto que a fonte levanta, e esse é bem conhecido, é o ano do nascimento de Jesus. Ah, sim. Essa é clássica, apontada por muitos críticos textuais. Qual é a questão aí? Basicamente, são 2 informações de tempo que parecem não bater. O Evangelho de Mateus e também a primeira parte de Lucas associam o nascimento de Jesus ao reinado de Herodes, o Grande. Certo, o rei Herodes. Que morreu, historicamente, por volta do ano 4 a.C. 4 AC, ok. Só que o capítulo 2 de Lucas, aquele que fala dos pastores, da manjedoura... Sim, a narrativa do Natal... Ele conecta o nascimento a um censo, um recenseamento romano que aconteceu quando Quirino, ou Cirênio, era governador da Síria. E quando foi isso? Bom, historicamente, esse censo específico e o governo de Quirino na Síria são datados por volta do ano 6 depois de Cristo. Pera, 4 a.C. com Herodes e 6 depois de Cristo com Quirino. Dá uma diferença de quase 10 anos. Exatamente. Uma discrepância de quase uma década para um evento tão central. É uma diferença bem notável. Como a fonte aborda as tentativas de resolver essa aparente contradição? A fonte discute as hipóteses que surgem, né? Tipo, será que o Quirino foi governador 2 vezes? Ou será que teve um censo antes que não foi registrado em outras fontes? Tentativas de encaixar as peças. Isso. Só que o material refuta essas ideias com base nos registros históricos que a gente tem. Ah, é? Como? Por exemplo, sobre a carreira do Quirino. E também sobre o status da Judéia na época. Ela só virou parte administrativa da província romana da Síria, o que justificaria um censo romano direto, a partir de 6 depois de Cristo. Antes disso, era um reino cliente, com Herodes. Entendi a questão administrativa. E a análise também aproveita para mencionar aquela outra incongruência, mais ligada à tradição do Natal. Qual? Aquela imagem dos pastores com os rebanhos no campo, à noite. Em dezembro, no inverno do hemisfério norte, seria bem improvável. É algo mais típico da primavera. É verdade, nunca tinha parado para pensar nisso. A imagem é forte, mas o clima... Pois é, são detalhes que a análise crítica levanta. Complexo mesmo. E quanto à imagem de Jesus em si, a fonte aponta alguma atenção nos evangelhos sobre ele trazer paz? Aponta sim.
é outra área que eles exploram. Por um lado, a gente tem Jesus sendo chamado de príncipe da paz, né? Sim, Isaías, por exemplo. E ele mesmo diz em passagens de Lucas e João: deixo-lhes a minha paz lhes dou. Soa bem, pacífico. Bem direto. Só que, por outro lado, a fonte cita Mateus, capítulo 10, versículo 34. Ali, Jesus teria dito: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Espada. E ele continua, não é? Falando de divisão na família. Exato, pois vim para causar divisão entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe. Paz versus espada e divisão familiar. É uma tensão forte essa. Quais explicações a fonte menciona e como as avalia? O material reconhece que existem interpretações, claro. Ver a espada como uma metáfora. Tipo o efeito que a mensagem dele causaria. Isso, o efeito divisivo na sociedade ou talvez a perseguição que os cristãos enfrentariam por causa da fé. Entendi, uma consequência, não um objetivo. Exato. Mas a análise da fonte enfatiza a força literal da frase não vim trazer paz, mas espada. Sugere que essa tensão levanta questões teológicas importantes sobre a natureza da missão de Jesus, pelo menos como o Evangelho de Mateus a retrata. Entendo. É uma passagem que gera bastante discussão mesmo. E sobre a ressurreição? Você mencionou a pedra do túmulo, o que a fonte diz. Sim, especificamente sobre o momento em que a pedra foi removida. Aquela pedra grande que selava o túmulo de Jesus. Certo. Nos evangelhos de Marcos, Lucas e João, a narrativa é que as mulheres que foram ao túmulo, bem cedo, na manhã de Páscoa, Sim. encontraram a pedra já removida. O túmulo estava aberto quando elas chegaram. Já estava aberta. Ok. E Mateus? A narrativa em Mateus é diferente. Mateus descreve um terremoto. Um terremoto. Sim, e um anjo descendo do céu e rolando a pedra na presença das mulheres, depois que elas chegaram lá. Espera aí. Então, nos outros 3, a pedra já tinha sido removida. Em Mateus, ela é removida na frente delas, com terremoto e anjo. Exatamente essa discrepância que a fonte aponta. Já removida versus removida na frente delas. E como a fonte lida com isso? Com essa diferença na narrativa central da ressurreição? Bom, a análise menciona as tentativas de harmonizar, né? Como sempre. Imagino. Tipo o quê? Talvez as mulheres tenham ido ao túmulo 2 vezes. Uma vez encontraram aberto, outra vez viram anjo. 2 visitas. Só que a crítica que o material apresenta é porque os outros evangelhos não mencionam essa primeira visita super dramática com terremoto, anjo rolando a pedra. Parece algo que não passaria despercebido, né? É um bom ponto. Seria um evento marcante. Então, sugere-se que talvez essa cena em Mateus seja um elemento narrativo próprio daquele evangelho, talvez com um propósito teológico específico, mas sem uma corroboração nos outros relatos. Uma forma diferente de contar, talvez? Pode ser. A fonte até menciona o que eles chamam de desafio da Páscoa. Desafio da Páscoa, o que é isso? É a dificuldade que eles apontam em construir uma única linha do tempo, uma narrativa única e coerente dos eventos da paixão e ressurreição, usando todos os relatos bíblicos, os 4 evangelhos, mais Atos, mais o que Paulo escreve em 1 Coríntios. Juntando tudo. Isso, sem encontrar o que eles veem como aparentes contradições, ou informações que faltam em um e aparecem em outro, ou detalhes que não se encaixam perfeitamente. A intenção é continuar lançando os próximos volumes. A Revolução Ateísta, a ideia inicial, eu já estou com o rascunho pronto, né? Eu já tenho um rascunho mais ou menos ali, né? A rascunho tem mais de 700 páginas, então assim, a intenção seria falar de todos os assuntos de ateísmo, né? Moralidade, comunicação não violenta, que é uma coisa que a gente falou na live com o Bruno Goulart aqui, né? A comunicação não violenta como uma espécie de base moral para o ateísmo, né? Você pensar em uma base moral para o ateísmo como espectro, né? Ou seja, como várias formas do ateu encontrar uma espécie de base moral, né? Que não seja baseado na religião, no cristianismo. Então, a Revolução Ateísta é isso. Eu lancei o volume 1, né? E pretendo lançar os próximos volumes. A intenção é ser um livro que tente abordar basicamente todos os tópicos, né, sobre Um quebra-cabeça com peças que não encaixam direito.
na visão deles. Exato. Pelo visto, é um desafio montar essa narrativa unificada. Entendi. E, rapidamente, antes da gente ir para outras questões, a fonte também aponta algo sobre as genealogias de Jesus, né? Sim, bem brevemente. Outra questão clássica. O problema é, quem foi o pai de José, o pai terreno de Jesus? Certo. Mateus, no capítulo 1, versículo 16, diz que foi Jacó. Jacó. Mas Lucas, no capítulo 3, versículo 23, diz que foi Eli. Jacó versus Eli. E são duas listas de ancestrais bem diferentes, né? Ambas tentando ligar Jesus a Davi. Exatamente. Duas listas distintas. E a fonte discute as harmonizações que propõe. Deixa eu adivinhar. Uma seria a linha da mãe, Maria. Isso. Mesmo que as listas só tenham nomes masculinos, ou que José tivesse um pai legal e um pai biológico, ou um pai com 2 nomes. Mas aí vêm as críticas. As listas divergem muito, mesmo antes de chegar em Davi. Mateus parece ter ajustado a lista dele para dar blocos de 14 gerações, o que levanta suspeitas de manipulação. Ah, aquele padrão de 14. Exato. E a questão final. Qual a relevância da linhagem de José se a doutrina principal é que Jesus nasceu de uma virgem sem pai biológico humano? É um ponto interessante. A ênfase na linhagem paterna quando se afirma um nascimento virginal. Pois é. É mais um exemplo dessa complexidade textual que a fonte aponta. Entendido. E além dessas narrativas bem específicas, o material que a gente analisou também entra em algumas questões de interpretação mais amplas, né? Que surgem da leitura do texto como um todo. Exato. Sai um pouco do detalhe da contradição pontual e vai para temas maiores. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. É uma discussão enorme, né? Com certeza. A fonte questiona como conciliar a ideia de que Jesus cumpriu a lei mosaica, mas, ao mesmo tempo, tem passagens onde ele parece criticar ou até abolir partes dela. Sim, o Sermão da Montanha tem vários exemplos disso. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Exatamente. E aí fica a pergunta: como os cristãos hoje devem se relacionar com os mandamentos do Antigo Testamento? Os 10 mandamentos ainda valem? E as outras leis, mais culturais ou as leis cerimoniais, especialmente aquelas que parecem mais difíceis ou distantes para nós hoje? É uma questão teológica e prática enorme. E sobre a natureza de Deus, a fonte levanta algo. Levanta, sim, aquela questão: Deus muda de ideia ou não? Ah, essa também é clássica. Pois é. Contrapõe versículos que afirmam que Deus é imutável, que ele não muda. Tipo Malaquias 3.6. Isso. Com episódios na Bíblia onde Deus parece reconsiderar uma ação depois que alguém intercede. Tipo Abraão negociando por Sodoma. Sim. E se houver 50 justos? E 45? E 40? Ou Moisés pedindo para Deus não destruir o povo de Israel no deserto depois do bezerro de ouro. E Deus se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer. Exatamente. Então a fonte usa esses exemplos para perguntar: o que significa dizer que Deus é perfeito ou imutável diante desses relatos? Leva a discussões sobre a natureza divina e a relação de Deus com a oração e a ação humana. Interessante. Havia algo também sobre a Arca de Noé, não tinha? Nos detalhes que eles levantaram? Tinha, sim. Outra discrepância numérica clássica. Quantos animais de cada tipo entraram na arca? Eu lembro dessa. 2 de cada. Gênesis 6, versículo 19, diz isso. 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, um casal. Certo. Mas aí um pouco depois, em Gênesis 7, versículos 2 e 3, a instrução muda. Diz para Noé levar 7 pares dos animais limpos. 7 pares. 14. Sim, 7 casais dos limpos e apenas um par, 2 animais dos impuros. Ah, tem essa distinção entre limpos e impuros. E por que a diferença? A fonte nota que as tentativas de harmonizar isso geralmente partem daquela ideia da inerrância, né? Tem que fazer os números baterem. Como tentam? Sugerem que o primeiro verso, 2 de cada, é só um resumo geral. E o segundo, 7 pares dos limpos, um par dos impuros, é o detalhamento da ordem real. Uma explicação possível.
E aponta também que o propósito desses animais limpos extras seria para Noé ter o que sacrificar a Deus depois que o dilúvio acabasse, sem extinguir a espécie. Faz sentido ter animais para o sacrifício, mas a contradição numérica inicial permanece, segundo a fonte. Permanece, na visão deles. É mais um exemplo de como a leitura atenta revela essas tensões no texto. Muitas camadas, realmente. Muitos pontos para pensar. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que essa exploração toda nos mostra? Bom, acho que fica claro que a análise da nossa fonte, da FFRF, aponta porque eles consideram ser, assim, numerosas aparentes contradições na Bíblia. Vão desde detalhes numéricos, como a gente viu, até divergências em narrativas que são fundamentais, né? O nascimento, as palavras, a genealogia, a ressurreição de Jesus. Sim, pontos bem centrais. E a gente viu também que existem abordagens diferentes para lidar com essas questões que eles levantam. Exato. Tem a turma que busca harmonizar tudo, que parte do pressuposto de que o texto original era perfeito, sem erros. O literalismo, a inerrância. Isso. E tem outra abordagem, mais ligada à crítica histórica, ao estudo acadêmico. Liberal, talvez. Pode ser chamada assim também, que vê o texto como um produto humano complexo, com múltiplas vozes, autores, edições ao longo do tempo, e que sim, pode conter erros ou tensões internas, como qualquer documento antigo. Duas formas bem diferentes de ler o mesmo texto. Completamente diferentes. E isso nos traz de volta lá para o começo da nossa conversa, né? Para o caso da FFF em Nova Jersey. A gente vê como essa mesma prática de análise textual rigorosa, seja de uma Constituição moderna, seja de escrituras antigas, está no centro de debates super importantes, tanto legais quanto religiosos. É verdade. São arenas diferentes, um tribunal, um estudo bíblico, mas o desafio é parecido, né? Como interpretar textos que carregam tanto significado, tanta autoridade para tanta gente? Exatamente, é uma pergunta fundamental. É. E talvez a reflexão final que, para mim, emerge dessa exploração toda seja sobre o próprio ato de ler, de interpretar. Como assim? Fica a reflexão, sabe, sobre como a própria busca por consistência absoluta, por harmonia total em textos antigos, sejam eles legais ou religiosos, como essa busca pode acabar influenciando o que a gente encontra neles. Você quer dizer que a gente pode acabar encontrando o que a gente procura? Talvez. Até que ponto a nossa interpretação está revelando o que o texto realmente diz e até que ponto ela está revelando as nossas próprias premissas, as nossas expectativas, talvez até as nossas necessidades como leitores. Uma tensão interessante entre o texto e o leitor. Exatamente. É uma tensão que está sempre presente, eu acho, no estudo de qualquer documento fundamental. Algo para a gente continuar pensando,